projeto VIP Control @marinha.pt é um projeto da linha de investigação Gestão da Manutenção que pretendemos propor à Marinha com os parceiros de Direção de Navios, terceiro escalão, Comando Administrativo, segundo escalão e Navios, primeiro escalão. Nesta apresentação, começaremos por explicar por que razão o projeto VIP Control @marinha.pt poderá ser importante para a Marinha. Depois, enquadraremos o tema da vibração na manutenção dos navios da Marinha e explicaremos o que significa controlar a vibração. Finalmente, apresentaremos o projeto. Antes de começar, convém dizer que há boas e más vibrações, naturalmente. Mas hoje só falaremos das más, como esta. Por que razão a Marinha deverá controlar as vibrações a bordo dos navios? Podemos enumerar 4 boas razões. Os efeitos negativos das vibrações na saúde das guarnições, na saúde das estruturas e na saúde das máquinas. Os custos de manutenção, por não se fazer manutenção preventiva condicionada baseada na sua técnica mais eficaz, a medição de vibrações. A classificação Naval Ship e a classificação VIB e Comfort VIB. Está provado que a vibração nas frequências até 100 Hz provoca lesões nos ossos, juntas e tendões, que nas frequências dos 30 aos 200 Hz provoca doenças cardiovasculares e em frequências superiores a 300 Hz provoca dores agudas e distúrbios vários como falta de equilíbrio, redução da acuidade visual, etc. Estes problemas devem-se à transmissão das vibrações pela mão e braço e pelo corpo inteiro. Apesar do Decreto-Lei 46/2006 e da ISO 6954 não se aplicarem à Marinha de Guerra, não deixam de ser uma importante referência. No entanto, as sociedades classificadoras já têm regras que definem limites de vibração nos navios de guerra. A vibração transmitida às estruturas aumenta as tensões e provoca a fratura, o empeno, a fadiga e o desgaste nas chapas, vigas, balizas, juntas, pernos e cordões de soldadura. A vibração nas máquinas aumenta as perdas de energia, as tensões, os desequilíbrios nos veios, os desalinhamentos nos acoplamentos, as cargas nas chumaceiras e provoca a fratura, a fadiga, a erosão e o desgaste. A manutenção preventiva condicionada é a melhor forma de fazer manutenção e a medição e análise de vibrações é a sua melhor técnica. Não existindo este tipo de manutenção, aumenta a manutenção corretiva, aumenta a gravidade das avarias, o pessoal não tem tempo para planear nem para desenvolver técnicas e métodos, pois está demasiado tempo envolvido nas reparações e há maior risco para a ocorrência de acidentes. Desde há 25 anos que existe a classificação Naval Ship, que se aplica aos navios de guerra novos ou já ao serviço. Cada vez mais as marinhas de todo o mundo aderem a esta classificação e às sugestões das sociedades classificadoras quanto aos melhores procedimentos de manutenção dos navios. Quanto a isso, são exemplos as notações VIB e Comfort VIB, que vêm definir procedimentos de medição de vibrações e limites de alarme. Enquadremos agora o tema vibração na manutenção dos navios. A vibração mede-se com o acelerómetro e com o coletor de dados. Também se pode usar o sensor fotoelétrico se pretendermos medir a fase. A lâmpada estroboscópica é mais um equipamento e serve para medir a rotação e observar movimentos em câmara lenta. Preferencialmente deverá medir-se nas chumaceiras e nas 3 direções axial, vertical e horizontal. A vibração é medida em aceleração, quando se utiliza o acelerómetro, e poderá também ser visualizada em velocidade ou em deslocamento. Posteriormente, são calculados indicadores sensíveis ao dano. São eles o nível global, para a detecção através de normas ou regras, o espectro de frequência, para a detecção e para o diagnóstico, o envelope, para o diagnóstico de avarias nos rolamentos,
a função de resposta em frequência para a análise modal experimental, a cascata para o diagnóstico de ressonâncias e velocidades críticas, a deformada operacional para o diagnóstico avançado de avarias, etc. A vibração tem duas propriedades fundamentais para o controle de condição. O dano altera a vibração e esta apresenta um padrão típico para cada dano. A vibração excessiva causa dano nas pessoas, nas estruturas e nas máquinas. O espectro de frequência desempenha um papel fundamental no diagnóstico do dano. De facto, cada tipo de dano gera diferentes padrões no espectro. Isto é, a frequência e a fase diz-nos que dano temos e a amplitude diz-nos qual a sua gravidade. O projeto vibcontrol@marinha.pt propõe-se controlar a vibração. Então, o que é controlar a vibração? O objetivo de controlar a vibração é reduzir as avarias. Através de 3 diferentes tipos de ação, tanto nas técnicas e equipamentos utilizados, na formação necessária e no momento temporal. Primeiro, tem de saber se há dano. É a detecção. Depois temos de saber que tipo de dano. É o diagnóstico. Ou seja, temos que saber se é desequilíbrio, se é uma ressonância, se é um desalinhamento, se é um empeno, etc. E, finalmente, temos a correção do problema. A detecção faz por comparação do indicador medido com o alarme definido para esse indicador. Se utilizarmos a análise de tendência, poderemos antecipar a detecção, pois compararemos o indicador previsto medir com o alarme já referido. A detecção pode ser feita com níveis globais ou com espectros. Estes últimos permitem a detecção de dano mais incipiente que no caso dos níveis globais. Para a detecção são necessárias medições de rotina, uma vez por mês. Não necessitam conhecimentos por parte do operador e os alarmes são automáticos. O diagnóstico faz por comparação do indicador medido com o indicador típico de cada dano. Basicamente, comparam-se padrões, isto é, se o padrão da medição é semelhante
a algum padrão típico de algum tipo de dano. Para o diagnóstico são necessárias medições e técnicas especiais. Tem de ser um perito a fazê-lo, pois requer conhecimento especializado. O diagnóstico por análise das vibrações permite identificar desequilíbrio, desalinhamento, ressonância, desaperto, choques, empeno, cavitação, recirculação, etc. Em componentes e máquinas como os rolamentos, as correias, os motores de combustão interna, os compressores, etc. Vejamos 3 exemplos de diagnóstico de avarias. Consideremos um exemplo de uma engrenagem em que uma das rodas tem um dente fraturado. A engrenagem azul é a engrenagem sã e a encarnada é a mesma engrenagem, mas com o dano referido. Se observarmos o sinal no tempo, não conseguimos identificar o problema. Isto é, não conseguimos diagnosticar o dano. Vejamos se o espectro de frequência nos dá mais informação. Como podemos ver, a amplitude da vibração da frequência da roda, com o menor número de dentes, aumentou. Ora, este aumento é um sintoma de desequilíbrio da roda, o que é correto, pois tem um dente fraturado. Vejamos agora um exemplo de folgas exageradas. Da esquerda para a direita, as folgas aumentam. Reparemos que o sinal no tempo, por cima, se altera, mas é no espectro de frequência que é notória a diferença. As folgas fazem aparecer muitas harmónicas da rotação do veio, pois não permitem que este execute uma órbita circular. Finalmente, vejamos o exemplo de um rolamento com dano na pista exterior. Mais uma vez, é o espectro de frequência que permite identificar o tipo de dano, uma vez que aparece a frequência de falha na pista exterior, que é calculada com base na geometria do rolamento e na rotação da roda. A correção de problemas de vibração faz-se através da equilibragem, do isolamento de vibrações, da absorção e da modificação estrutural. Vejamos o que entendemos por alguns destes conceitos. Há 3 opções para resolver os problemas de vibrações: alterar o emissor, alterar o receptor, alterar o caminho de transmissão. As ações corretivas que se podem implementar em cada uma destas opções dependem muito se a origem da vibração é devida exclusivamente à excitação ou se é devida também às características dinâmicas do sistema forçado. Dito de outra forma, é necessário saber se o sistema não está ou se está em ressonância. Consideremos uma estrutura de 3 andares, que pode ser um edifício, uma estante ou uma armação de suporte, com um motor desequilibrado como fonte de excitação vibratória. A vibração medida no primeiro andar, na direção horizontal, é apresentada no gráfico com a cor azul. Suponhamos que o indicador sensível ao dano é o pico na zona estacionária da resposta da estrutura, após 1 ou 2 segundos do início da excitação, e que o limite previsto na norma é o indicado pela reta horizontal encarnada. Consideremos também uma cópia dessa mesma estrutura, mas com a cor verde, que incorporará as medidas corretivas para tentarmos resolver os diferentes problemas de vibrações que iremos simular. Comecemos por fazer um teste de impacto para determinarmos as frequências naturais da estrutura em análise. Concluímos que as frequências naturais são 12.7 Hz, 46.9 Hz e 94.8 Hz. Vejamos um exemplo de ressonância, neste caso aos 46.9 Hz, e adotemos uma solução do tipo alterar o emissor, que será, neste caso, alterar a sua velocidade.
que, como vimos, dá resultado. Vejamos um exemplo de não ressonância. E adotemos uma solução do tipo alterar o emissor, que será alterar a sua velocidade. Ora, neste caso não dá resultado. Voltemos ao exemplo da ressonância e adotemos uma solução do tipo alterar o receptor, que será alterar a sua massa e depois a sua rigidez. Como vimos, dá resultado. E agora o exemplo da não ressonância com o mesmo tipo de solução. Como vimos, não dá resultado e até pode piorar a situação se for mal calculado. Novamente o exemplo da ressonância e adotemos uma solução do tipo alterar o receptor, que será adicionar um absortor de vibração, que dá resultado. E agora o exemplo da não ressonância com o mesmo tipo de solução, que também dá resultado. Finalmente, voltemos ao exemplo da ressonância e adotemos uma solução do tipo alterar o caminho de transmissão, que será mudar o motor de localização. Dá resultado, ou pode não dar resultado. E no caso da não ressonância? Também dá resultado, mas noutra localização.